Goiás bem no Enem, começando agora aqui na TBC. E aí, o que achou do primeiro dia do Enem 2019? Foi fácil? Foi difícil? Ou foi mais ou menos? Bom, espero que tenha arrasado, porque amanhã já é o segundo dia e serão aplicadas as provas de Ciência da Natureza e suas tecnologias, Matemática e suas tecnologias. E as aulas de hoje são dessas áreas de conhecimento. Então, bora estudar? Vai rolar hoje aqui Matemática com o professor Vinícius e neste primeiro bloco você confere uma aula de Química sobre estequiometria. Apesar de ser um nome complicado, o professor Jovem garante que o tema é bem tranquilo. É isso mesmo, professor? É isso aí, Lindomar. Estequiometria é um nome um pouquinho complicado, mas a matéria é muito simples, né? Então vamos lá, pessoal. Prova do Enem, amanhã eu vim aqui para dar uma dica pontual para vocês. Estequiometria é um conteúdo que sempre está presente nas provas do Enem. Seja de maneira bem aplicada, né, só a estequiometria propriamente dita, ou seja inserida em outros conteúdos, como termoquímica, a própria radioatividade, eletroquímica e por aí vai. Estéquio é quantidade, metria, medida. Então, voltando um pouquinho, estequiometria, pessoal, é a medida das quantidades. Então a química vai trabalhar com essa ideia aí, de medir as quantidades em uma reação química. Para a gente trabalhar com a estequiometria de uma maneira bem simplificada, tem 3 pilares, bem simples, tá? Primeira parte que você tem que identificar é montar a sua equação química. Então você vai ver que vai ter uma questão, ele vai elencar algum processo químico, você deve equacionar esse processo. Segundo passo, é um dos passos mais importantes, é o balanceamento dessa equação química. Porque segundo Lavoisier, na natureza, nada se cria, nada se perde, tudo se transforma. Então tudo que eu tenho no início de um processo, eu devo ter no final. Então toda a quantidade de átomos que eu tenho nos meus reagentes, eu também devo ter nos meus produtos. Por isso é feito o balanceamento, vocês já sabem disso. Uma dica, um macete que eu até peço para que vocês anotem aí, se você não sabe ainda, é a regrinha do macho, o macete do macho. Pessoas, macho é a ordem do balanceamento que você deve descrever. Quando você for iniciar esse balanceamento, faça com que os metais sejam balanceados primeiro. Viu aí? M de metal. Depois que você balancear todos os metais, passe para os ametais, tá? Então o A de ametal. E cuidado, são os ametais diferentes de carbono e oxigênio. Depois que finalizar esses ametais, o próximo a ser balanceado é o carbono. Depois, finalizado o carbono, passa para o hidrogênio e, por fim, oxigênio. Por isso, o macete do macho: metal, ametal, carbono, hidrogênio e oxigênio. Se você fizer isso, você vai perceber que hidrogênio e oxigênio vão ser balanceados por consequência e você não tem aquela trabalheira toda, né? E também estou levando em consideração que é o balanceamento pelo método de tentativas, tá? Aquele que você vai colocando o número, tentando, se não dá certo, apaga, tenta outro e por aí vai. Tudo bem? Terceiro passo, tem até uma zoeirinha, né, com o pessoal da química, fala, química é só regra de 3. Que bom, né? Por isso que é fácil. Agora, nesse terceiro passo, você vai montar uma regra de 3 na tentativa de solucionar a situação problema dada pela questão. Então, você viu que fácil? Se você seguir esses 3 passos, não tem questão de estequiometria que vai te deixar para trás ali. Você vai matar toda e qualquer questão sobre esse assunto. Bom, pessoal, a partir então dessa ideia aí de fazer esses 3 passos, nós precisamos relembrar alguns conceitos bem básicos. Eu vou tentar ser bem sucinto para vocês aqui, mas bem objetivo, tá? Lembrar daquele conceito, daquela máxima da estequiometria, que o mol é uma unidade de medida de matéria, não é abreviatura de molécula, tá? Cuidado com isso. 1 mol corresponde a 6,02 vezes 10 a 23 entidades. Molécula, átomo, íon, o que você quiser, tá? Isso é uma unidade de medida da matéria. Só que toma cuidado. Uma outra coisinha, no Enem você não tem calculadora, então para facilitar a sua vida, não usa esse 0,2 não, coloca 6 vezes 10 a 23. Você vê que a própria questão vai sugerir isso para você como dado. Isso também corresponde à massa em gramas dessa espécie que está sendo trabalhada. E se for um gás na CNTP, o que é CNTP? Condições normais de temperatura e pressão, 1 atm e 0 graus Celsius. Nós teremos o volume desse gás igual a 22,4 litros. Então a máxima, né, dá para você até cantar, ó. 1 mol de moléculas tem
6 vezes 10 a 23 moléculas. E a massa em gramas é a massa molar. Beleza? Canta esse trem aí, indo embora pra casa, agora de todo jeito, pra você não esquecer mais, pra ficar mais gravado que o caneta azul, beleza? É o seguinte, presta atenção agora. Nós vamos entrar nos casos específicos da estequiometria para a gente resolver uma questãozinha bem rápida, tá ok? Primeira coisa que você deve observar é, existem questões que vão te dar reações consecutivas. Como assim? Eu vou ter várias reações, ou melhor, reações de etapas de um processo que pode acontecer em apenas uma reação. Então, quando você vê um processo que está te descrevendo ali várias etapas, tenta somar essas equações para transformar elas em apenas uma. Outra coisa interessante é quando você tiver uma questão que envolver cálculos de pureza. Você pode pegar um reagente que ele não é 100% puro, ele é impuro. Então você tem que considerar que não é 100% daquele reagente que vai participar da reação, e sim apenas a porcentagem que o exercício te der. Ah, o meu reagente é 90% puro, então se eu tenho 100 gramas, não serão os 100 gramas que vão reagir, serão apenas 90. Outra coisa muito importante é a questão do rendimento da reação. Às vezes os seus reagentes são puros, você vai colocar um processo ali para participar dessa reação. Só que a reação não rende 100%. Se era para produzir 1 kg, ela produziu apenas 900 gramas. O que isso quer dizer? Que o rendimento da equação, ou da reação, melhor dizendo, é apenas de 90%. Fica ligado que isso aparece bastante. E para finalizar, nós temos a questão do reagente limitante. Pessoal, existem reagentes que vão limitar a participação do outro. É mais ou menos o seguinte, se eu tiver, sei lá, um carro, eu vou colocar pneu nesse carro, vou colocar 4 pneus nesse carro. Se eu comprar 10 pneus, eu vou usar os 10? Não, o meu carro limita que eu vou usar apenas 4 pneus. Os outros 6 são pneus excedentes. A mesma coisa acontece na química. Se eu tenho um reagente A e um reagente B, eu sei que 20 gramas desse reagente A vão reagir com 20 gramas do B. Se eu pôr 40 gramas, todos os 40 reagirão com esses 20? Não, eu sei que apenas 20 irão reagir com os outros 20 e restarão aqui 20 gramas. Então, cuidado com essa questão do reagente limitante. Pessoal, vamos então agora resolver uma questãozinha do Enem de 2012, tá? Sobre estequiometria. Então, acompanhe aí na tela, por favor. No Japão, o movimento nacional para a promoção da luta contra o aquecimento global leva o slogan "Uma pessoa, um dia, 1 kg de CO2 a menos". A ideia é cada pessoa reduzir em 1 kg a quantidade de CO2 emitida todo dia por meio de pequenos gestos ecológicos, como diminuir a queima de gás de cozinha. Considerando um processo de combustão completa de um gás de cozinha composto exclusivamente por butano, C4H10, a mínima quantidade desse gás que um japonês deve deixar de queimar para atender à média diária, apenas com esse gesto, é de... Primeira coisa é montar a equação que vai trabalhar, então, com essa questão, com essa situação problema, tá? Eu sei que o C4H10 vai queimar. Para algo entrar em combustão, nós precisamos reagir com o oxigênio. Beleza, então coloca aí C4H10 mais O2. Como ele falou para considerar uma combustão completa, vai gerar CO2 e água. Agora vamos lá, vou fazer o balanceamento bem rápido aqui, você anota aí no seu papel para você fazer depois sozinho. Eu tenho que 1 mol de C4H10 vai reagir com 13 sobre 2 mol de O2, formando 4 mol de CO2 e 5 mol de água. Como ele quer saber quanto de gás eu tenho que deixar de queimar para ter essa redução de 1 kg de CO2 sendo emitido, vamos lá então, eu vou fazer uma relação entre o butano, tá, que é o C4H10, e o CO2. Perceba que na equação você tem ali a relação estequiométrica de 1 mol de butano está para 4 mol de CO2. Calcule a massa molar do butano, ela é igual a 58 gramas por mol. E a massa molar do CO2 é igual a 44 gramas por mol. Como ele está trabalhando com quilo, nós vamos trabalhar então também nessa unidade. Vamos lá então? Transformando para quilo, eu posso falar que 0,058 quilos de C4H10 de butano estão para 4 vezes 0,044 quilos de CO2. Por que 4 vezes? 44 gramas é para 1 mol, só que aí eu tenho uma relação de 4 mol, por isso que eu preciso multiplicar por 4.
então 0,058 quilogramas de C4H10 estão para 0,044 vezes 4 quilogramas de CO2. Mas eu não quero essa quantidade de CO2, eu quero 1 quilo, eu quero diminuir a emissão de 1 quilo. Coloca abaixo então. E 1 quilo? Eu vou precisar de quanto em butano? X. Resolve a regrinha de 3, bem simples, cruzamento ali, né? Uma multiplicação cruzada. E você chega aqui, o X é igual a 0,329 quilogramas. Só que aproximadamente da alternativa B, 0,33 quilogramas. Bom, galerinha, a dica foi essa. Espero que eu possa ter ajudado vocês, espero que você possa ter compreendido aí um pouquinho sobre esse assunto, que com certeza vai estar na sua prova, você vai lembrar dessa aula aqui amanhã. Desejo uma boa prova para vocês, vocês vão arrebentar. Se Deus quiser, todo mundo vai conquistar essa tão sonhada vaga. E é isso. Tamo junto aí, espero encontrar vocês na universidade. Até mais. Valeu, professor, pela sua participação aqui no programa e por ter contribuído no aprendizado dessa garotada linda que com certeza vai tirar boas notas no Enem 2019. Parada rápida aqui no GBNE e na volta tem aula de matemática sobre função exponencial. Não saia daí!